Olá a todos, meu nome é Laís Lima Oliveira, sou engenheiro florestal. Eu trabalho no inventário florístico florestal de Santa Catarina desde 2013. Nesse vídeo, eu vou explicar como são geradas as estimativas de atributos florestais com base nos dados do inventário. E para isso vamos conversar sobre conceitos de população, amostragem e inferência estatística, sobre a amostragem do IFSC, sobre como são geradas as estimativas de atributos florestais com base nos dados do inventário e como é possível gerar essas estimativas de atributos florestais no sistema online do inventário que é o Simflor. Bom, na área florestal trabalhamos com populações, tanto de florestas nativas como de florestas plantadas, e há um interesse de conhecer parâmetros dessa população, parâmetros estatísticos, como a média populacional, representado pela letra μ nesse caso. Nesse nosso exemplo, a gente pode pensar na variável DAP, a diâmetro altura do peito. A média populacional é um parâmetro geralmente desconhecido. Para conhecer esse parâmetro, a gente precisaria medir todas as árvores que compõem essa população, o que na área florestal geralmente isso é impossível, a não ser que a gente trabalhe com áreas muito pequenas, mas não é o caso do inventário de Santa Catarina. Então, por que precisamos de métodos estatísticos? Porque a partir de amostras de uma população são feitas inferências para um parâmetro populacional, nesse caso média, com dado nível de confiança. Ou seja, com base nessa amostra da população, a gente consegue fazer uma inferência sobre um parâmetro populacional com certo nível de confiança, obviamente. Não é perfeito, né? Então, qual seria o estimador da média populacional de DAP? Seria a média com base na amostra, né? Ou seja, a média das árvores que compõem a amostra, ela é um estimador da média populacional desconhecida. E a partir da variância desse estimador é possível construir um intervalo de confiança para essa média. Digamos que a média populacional estimada é de 20 centímetros de DAP e foi construído um intervalo de 95% de confiança, mais ou menos 2 centímetros. Qual é a interpretação desse intervalo? Então, se a gente repetisse a nossa amostragem de n igual a 10 inúmeras vezes aleatoriamente, e para cada uma dessas amostras a gente construísse um intervalo de confiança, 95% desses intervalos capturariam o verdadeiro parâmetro, ou seja, o parâmetro que a gente desconhece, que é a média populacional. Nessa simulação, eu tentei representar esse conceito. Eu peguei 100 amostras aleatórias com o mesmo tamanho e para cada uma dessas amostras eu construí um intervalo de confiança. E vocês podem notar que cerca de 5% desses intervalos não capturaram a média populacional, que é representada por essa linha roxa nesse caso. Então essa é a interpretação correta de um intervalo de confiança e é muito importante que a gente conheça essa interpretação. A amostragem do inventário de Santa Catarina é uma amostragem sistemática. Ela é compatível com a amostragem do Inventário Florestal Nacional do Brasil. Para a floresta umbrófila-densa e para a floresta umbrófila-mista foi usada uma grade de 10 por 10 km, ou seja, nas interseções dessa grade foram instaladas unidades amostrais para medição das florestas. No entanto, para a floresta estacional decidual foi usada uma grade de 5 por 5 km devido ao alto grau de fragmentação desse tipo florestal. Se fosse usada uma grade de 10 por 10 km, poucas unidades seriam instaladas e uma amostra representativa não seria alcançada. Então, por isso foi usada uma grade mais densa nesse tipo florestal. A unidade amostral do IFSC é um conglomerado composto por 4 subunidades de 1.000 metros quadrados. Cada subunidade ela é dividida em 10 subparcelas de 100 metros quadrados, ou seja, no total são 40 subparcelas de 100 metros. Então, a área total da unidade amostral é de 4.000 metros quadrados. O inventário gera estimativas para 8 atributos florestais, sendo 5 deles estimativas de atributos florestais por área. São eles densidade de indivíduos por hectare, área basal por hectare, volume de fússeis por hectare, biomassa seca acima do solo por hectare e carbono acima do solo por hectare.
Então, breves definições das variáveis. A área basal é a área da seção transversal de um tronco, dada em metros quadrados. O volume do fuste, o inventário considera apenas o tronco apto a ser serrado, ou seja, troncos retos e com leve tortuosidade. E a biomassa seca é a biomassa total acima do solo, então ela inclui o tronco, os galhos, folhas e frutos, ela é dada em quilos. E o carbono é obtido através da biomassa seca vezes 0,5, que é um fator de conversão, sugerido pelo IPCC. Então, como são estimados, ou melhor, preditos, o volume e a biomassa de cada árvore medida pelo inventário? A gente usa modelos alométricos, modelos estatísticos, os quais eles predizem o valor de volume ou biomassa de uma árvore a partir de variáveis que são facilmente medidas em campo. No caso de volume do fuste, são usados o DAP e a altura do fuste. E no caso da biomassa, são usados o DAP, a altura total da árvore e também a densidade da madeira, a qual é uma variável bastante importante para a predição da biomassa. Os modelos utilizados pelo inventário podem ser consultados no site do inventário, na seção produtos. Lá tem uma relação de todos os modelos que o inventário utiliza. E os dados de densidade da madeira a gente publicou num artigo, eles estão disponíveis para qualquer pessoa, para 750 espécies têm densidade, né? Não todas medidas, mas cerca de 150 foram medidas pelo inventário, e as demais fizemos um processo de média por gênero, por família, como a literatura sugere. Então, como são geradas as estimativas por unidade de área? Então, o primeiro passo é somar os valores de Y, aqui pode ser biomassa, volume ou área basal, ou densidade. Somar esses valores por unidade amostral, ou seja, vamos somar todas as áreas basais das árvores dentro de uma parcela. Depois, esse valor de Y é extrapolado para hectare, com base numa regra de 3 simples. Com base nessas extrapolações para cada unidade amostral dentro de um tipo florestal, a gente faz uma média aritmética, ou seja, a gente estima a média populacional. E o quarto passo seria a construção de um intervalo de confiança para essa média, que a gente faz através do erro padrão da média e do quantio da distribuição T bicaudal, certo? Então é um procedimento simples de ser entendido. A gente utiliza então esses estimadores de expansão simples, mesmo tratando de uma amostragem sistemática, o que é válido. É importante enfatizar. Aqui tem um ponto importante a ser esclarecido, como são feitas as extrapolações por hectare. O inventário considera 2 tipos de área na extrapolação para hectare. Vamos considerar aqui que a biomassa observada dentro da unidade amostral foi de 10 metros quadrados. A primeira forma que o inventário extrapola esse valor para hectare é considerando qualquer tipo de uso da terra que foi observado nessa unidade amostral, certo? Então, vocês podem notar que as duas subparcelas lá de cima, elas têm lavoura. Mesmo assim, essas duas subparcelas, elas entram no cálculo. Então, a gente considera a área da unidade amostral uma área cheia, de 4.000 metros quadrados. Então, o valor extrapolado para hectare seria 25 metros quadrados nesse caso. E a segunda forma que a gente faz a extrapolação é considerando apenas a área florestada dentro de uma unidade amostral. Então, a gente excluiria as duas subparcelas que têm lavoura. Ou seja, a gente obteria uma estimativa de área basal
para 1 hectare efetivamente florestado. Então, essas estimativas seriam compatíveis com estudos de fitossociologia clássicos. Então, agora eu vou explicar como esses relatórios contendo as estimativas de atributos florestais podem ser gerados através do sistema online do inventário, que chama Simflor. Essa é a página inicial do Simflor, do Sistema Online do Inventário de Santa Catarina. E aqui na aba de relatórios, a gente encontra os relatórios que retornam estimativa de atributos florestais para cada unidade amostral do inventário, aqui embaixo. No relatório de estimativas, é possível utilizar dados de campo coletados no primeiro ciclo do inventário, que foi conduzido de 2007 a 2011, ou do segundo ciclo, que foi conduzido de 2014 a 2019. Para esse exemplo, eu vou usar os dados do primeiro ciclo. Aqui começa uma série de filtros. É possível gerar um relatório com estimativas de atributos florestais para as unidades amostrais dentro de uma certa fitofisionomia, um certo tipo florestal de interesse, floresta estacional, floresta umbrófila densa, umbrófila mista, ou por estágios de sucessão, por bacia hidrográfica, por microrregião, por mesorregião, por município, ou até mesmo por unidade de conservação. Nesse exemplo, eu vou selecionar a bacia do Rio Canoas, então o Simflor vai calcular estimativas de atributos florestais para as unidades amostrais dentro da bacia do Rio Canoas. Aqui tem um filtro importante da qualidade do fuste. Aqui é necessário selecionar qualidade 1 e qualidade 2. Por quê? Porque esse filtro ele serve para filtrar apenas os fustes, as árvores com fuste reto ou ligeiramente tortuoso, mas que tem aproveitamento na serraria, porque esse filtro só funciona para estimativa de volume do fuste, já que a gente pensa em volumes de fuste como madeira apta a ser serrada, madeira comercial. Aqui é possível escolher o valor de alfa, então a gente escolhe 0,05 para gerar um intervalo de confiança de 95%. Aqui a gente pode utilizar a área levantada dentro da parcela, ou seja, que inclui outros tipos de uso da terra, sem ser floresta, ou apenas a área com floresta, conforme explicado anteriormente. Nesse exemplo, eu vou usar apenas a área com floresta. Aqui tem mais uns filtros adicionais. Incluir parcelas ativas, certo? Implantadas. Vamos considerar aqui apenas unidades amostrais dentro da grade sistemática do inventário, porque não é correto gerar estimativas de parcelas da grade sistemática, mais parcelas complementares que o inventário fez, que estão fora da grade sistemática. Então a gente seleciona só as parcelas da grade. Apenas parcelas na classe floresta. E aqui vamos excluir árvores mortas, então a gente seleciona apenas árvores vivas e aqui a gente escolhe se a gente quer os resultados em forma de arquivo, em planilha do Excel, ou relatório online, que aparece aqui mesmo na aba do navegador. E é só clicar em gerar que o Simflor vai processar todas as informações e vai retornar as estimativas por unidade amostral. Aqui eu já deixei pronto o relatório, porque demora um pouquinho. Aqui está o resultado do relatório, então ele listou todas as unidades amostrais dentro da bacia do Rio Canoas, a área de floresta em cada uma dessas unidades. E aqui o relatório traz números de indivíduo, área basal, volume do fuste, peso seco, que é a mesma coisa que biomassa seca acima do solo, e carbono, observado na unidade, ou seja, sem extrapolar para hectare. Na
tabela abaixo são valores extrapolados para hectare com base nas áreas apresentadas aqui acima. Então aqui já são valores por hectare. Aqui embaixo o relatório já traz uma média, o desvio padrão e o intervalo de confiança para a média. Aqui tem mais umas informações. Tem diâmetro médio, altura média e altura do fuste média e riqueza de espécies para cada unidade dentro da bacia do Rio Canoas. Aqui também temos médias, desvio padrão e intervalo de confiança. E também temos informações sobre regeneração natural para cada UA. Número de indivíduos encontrado em cada unidade amostral na regeneração, número de indivíduos por hectare, altura média e número de espécies por cada UA na regeneração. Esse era o conteúdo desse vídeo. Estamos à disposição para qualquer dúvida, tirar qualquer dúvida e até logo.